Olá, paz do Senhor, meu querido e minha querida paz do Senhor. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheio da glória e cheia da graça do Senhor Jesus. Amém? Eu já quero te convidar, para você estar orando comigo, mas eu já quero chegar sendo profeta de Deus para você. Eu quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar que tudo que você achou que estava perdido, sabe? Que foi embora, que fugiu, escapou das suas mãos, que você perdeu o controle. Eu quero profetizar que tudo que foi perdido vai voltar para sua mão, que tudo que saiu do controle o Senhor vai colocar no lugar e vai te devolver, não para você ter o controle, mas para o Senhor, para você testificar o que Deus fez, porque o controle não é nosso, o controle é de Deus. Às vezes algumas situações saem do controle que a gente tinha, né? Porque o controle não é nosso, o controle é de Deus. Então deixa Deus trabalhar na sua vida no nome de Jesus. Amém? Eu já quero chegar te convidando para estar orando comigo. Vamos orar. Que a oração move a mão de Deus ao meu favor e ao seu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Senhor, abre os céus ao nosso favor, desfazendo qualquer principado e potestade da região celestial, no nome de Jesus, Senhor. Entra com a tua glória, entra com a tua majestade, coloca a nossa vida no lugar. Se tiver, Senhor, alguém enfermo, Senhor, onde essa pregação, essa oração chegar, tu já entre com cura. Tiver, Senhor, alguém angustiado, Senhor, tu já entra, Senhor, sabe, desobstruindo, tirando a angústia, tirando o medo, tirando opressão, tirando depressão. Entra, Senhor, abrindo porta de emprego, entra, Senhor, suprindo na saúde, tocando do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor, e aonde tiver uma enfermidade, venha bater em retirada, aonde tiver, Pai amado, Pai querido, uma porta trancada, a porta venha a ser aberta, aonde tiver uma casa de cabeça para baixo, um marido e uma esposa que não se entende, Senhor, tu entra com entendimento, entra com mansidão. Senhor, onde tiver um filho, Senhor, sabe, Senhor Jesus, fora da ordem, Senhor, que eu digo, Pai amado e Pai querido, na prostituição, no vício, na desobediência, Senhor, com o espírito andarilho, Pai, tu entra com libertação, aquele filho que está com depressão, querendo se matar, se suicidar, Senhor, Senhor, tu repreende esse demônio no nome de Jesus e entra com vitória na vida das pessoas, é o que eu te peço, toma, Senhor, essa live em tuas mãos, fala com teu povo, fala comigo, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, querida, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Gente, eu tô um pouquinho gripada, né? Eu não chego de ser uma gripe, né? Mas tô querendo ficar resfriada. Então, se eu tossir, se eu espirrar, já te peço perdão, que minha alergia tá querendo atacar. Então, já te peço perdão desde já, em nome de Jesus, tá? Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é meu nome é Magna, pela misericórdia do Senhor, eu sou pastora, né? E você é muito bem-vinda a essa família, no nome de Jesus. Aqui tem vídeo diário, tá? De segunda a sábado, para honra e glória do Senhor Jesus. Então, se não é inscrito no canal, corra aqui embaixo, já se inscreva, ativa o sininho, tá? Deixa o seu like. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e você passa para o feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. Amém? Então, em nome de Jesus, já deixe seu likezinho aqui, tá bom? Eu vou te passar a passagem que a gente vai ler.
Mas antes, se você estiver precisando de uma oração, já deixe seu nomezinho aqui para oração. Eu tenho orado pelas pessoas que têm deixado o nome aqui, tá? A oração de meia-noite. Então já deixa aqui, em nome de Jesus, o seu nomezinho. Ah, pastora, o meu é vida sentimental. Coloca em parentes, financeira, familiar. Coloca para a gente fazer uma oração direcionada. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Isso é uma palavra fresquinha que desceu do céu, né? O Senhor me deu ela ainda ontem à noite, que diz assim, Êxodo 2, o nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, pôs nos juncos à margem do rio. E a filha, gente, meu óculos está muito ruim, tá? Me perdoa. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo, viu um menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: Dos filhos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Amém? Só até aqui, em nome de Jesus. Essa é uma palavra gloriosa. Ela nos conta. Peraí, gente. Ela nos conta o exato momento do nascimento de Moisés, que foi o libertador, né, que Deus usou como libertador, né, como legislador da nação de Israel, dos hebreus, né, tirando eles da terra. Aqui eles eram hebreus. Então Deus usou Moisés pela infinita misericórdia, né? O nascimento de Moisés, nada acontece, gente, por acaso, tá? Não tem acaso, para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Muitas das vezes a vida vira de cabeça para baixo, tá? As coisas parecem que tá dando tudo errado, mas tudo é um plano de Deus. Aqui, né, a família de Jacó tinha descido ao Egito, né? Porque José estava no Egito, né? Vocês conhecem a passagem de José. Então, eles tinham, Jacó e os seus filhos tinham descido ao Egito para peregrinar, né? Para morar lá, porque José estava lá e havia fome na terra. E os anos se passaram e o rei da época, tá? Um dos Ramsés morreu, né? E o rei que agora tinha subido ao trono não sabia dos feitos de José, de tudo aquilo que José tinha feito pelo Egito, né? Dos 7 anos de fartura, dos 7 anos de escravidão, porque as pessoas têm memória fraca, né, gente? Então, não se lembrava mais dos feitos de José, mas ele via que o povo hebreu estava crescendo demais. Então, o que ele faz? Ele coloca mais atributo para eles trabalharem mais, coloca mais carga para eles trabalharem, né? Se alguns estavam trabalhando na lavoura, aumenta a carga horária. Se eles estavam trabalhando, construindo as pirâmides e construindo todo o Egito, aumentavam-se a carga em cima dos hebreus, porque a intenção era que eles chegassem cansados demais em casa e não procriassem. A intenção era parar o povo hebreu de crescer. Só que o rei não sabia, o rei do Egito não sabia que havia uma promessa em cima desse povo. E a promessa era que, né, a promessa foi feita a Abraão, que eles iam ser como areia,
sabe, como as estrelas do céu, não daria para contar. Então, por mais que ele colocasse carga em cima e tributo em cima do povo, o povo crescia mais. Então, quanto mais ele massacrava o povo, mais perseguia o povo, mais o povo crescia. Então, já entendo aqui, já tenho uma grande lição aqui. Quanto mais eu sou perseguida, mais eu cresço, mais o Senhor está comigo, mais a mão forte do Senhor vai na minha frente, né? Quanto mais as coisas vão se fechando, Satanás vai fechando o caminho para mim e você passar, mais Deus vai limpando, porque Deus não abre mar, sabe, gente? À toa. Há um propósito para o mar ser aberto, tá? Então, quanto mais as coisas vão se fechando, mais Deus vai trabalhando ao meu e ao seu favor. E a palavra de Deus vai dizer que ele levanta duas parteiras, se vai pôr, né, e dá ordem para elas para que elas matassem as crianças, os meninos, porque a ordem era matar os meninos, né? Porque na cabeça dele as mulheres eram fracas. Ah, tadinho, né, gente? Nós mulheres fracas. Mas o Senhor passou-se anos e Deus já mostrou que o sexo feminino é forte, né? Isso não é um discurso feminista, não, mas estou falando que nós mulheres somos muito fortes, né? Porque os homens são resistentes, entendeu? Perdão, os homens são fortes, nós somos resistentes, né? Então a palavra de Deus vai dizer que ele levanta essas parteiras e a ordem era que matassem os meninos. Só que elas eram tementes a Deus e não obedeceram ao faraó. E o que acontece? E ele continua vendo o povo se multiplicar. Ele chama as parteiras e pergunta: o que está acontecendo? Aí elas falam para ele: olha, as hebreias são muito fortes. Quando a gente chega lá, as crianças já nasceram, os meninos já nasceram. Então ele muda o decreto, ele dá uma ordem que todos os meninos tinham que ser jogados no Nilo. Você está entendendo? Por quê? Para a criança morrer afogada. E alguns historiadores vão dizer que no Nilo havia muitos crocodilos, né? Então a ordem era matança, a ordem era matar. Muitas das vezes pessoas vão ver você crescendo, o teu sonho crescendo, você prosperando e vai querer matar os teus sonhos, matar os teus projetos. Você tá entendendo? Satanás, ele faz decreto. Eu sempre falo que o inferno, ele é tremendamente organizado. Se engana aquela pessoa, sabe, que não acredita que o inferno é organizado. Gente, acorda. Tá, mulher? Acorda, homem. O inferno é organizado. E toda vez que a tua vida tá indo para frente, você já reparou que alguma coisa acontece? É porque o inimigo não fica satisfeito com a sua felicidade. Então eu conjecturo, eu imagino que há uma reunião no inferno, né? E ele fica delegando, isso eu imaginando, né, gente? Ele fica delegando funções. Olha, ela tá muito feliz, ele tá muito feliz. Vamos mexer aqui na finança. Vamos estruturar. Olha, ela tá muito feliz no casamento. Vamos arrancar esse marido, arrancar essa esposa. Você tá entendendo? Vamos colocar uma pombagira no caminho. E é assim, Satanás, ele vai fazendo tudo para nos afligir, né? Para nos entristecer, né? Para amassar o nosso fardamento, né? Para nos tirar o ânimo, até mesmo de orar. Né? E muitas das vezes as pessoas diante de adversidade começam a culpar a Deus porque está passando por aquilo. Não, você tem que entender que na hora da adversidade você tem que buscar a Deus com muita intensidade. E na hora da bonança você também tem que buscar a Deus com muita intensidade, porque quando a bênção vem, a primeira coisa que a gente faz é deixar de buscar a Deus como se tem que buscar. Você tá entendendo? Porque a gente quer deitar na rede, quer ficar de frente para o mar e esquece que Satanás no mundo espiritual está conspirando, trabalhando ao nosso favor. A serpente, quando ela vai para nos derrubar, perdão. A serpente, quando ela vai te picar, ela não fica na beira do caminho, não, ela fica à espreita. Então eu aprendo que Satanás trabalha no escondido, sabe? No oculto, no subterrâneo, para te derrubar. Então, aqui ele dá o decreto, né? Para as mulheres jogarem, né? Os filhos no Nilo. E a palavra de Deus vai dizer
que se ouvia de longe as hebreias gritando, os gritos das hebreias, sabe? Quando elas jogavam as crianças no Nilo. E a palavra de Deus vai dizer que havia esse decreto de morte sobre todo o Egito. E nesse contexto todo que nasce Moisés. Nesse contexto todo, Deus ouve a oração do povo. Porque acontece? O povo começou a ser afligido. Então, a partir do momento que ele começou a ser afligido, ele começou a clamar a Deus. Eu já aprendo algo muito importante aqui. É no meio da aflição que a gente mais desce. É no meio da aflição que a gente acorda na madrugada. É no meio da aflição que a gente não acorda só uma vez, acorda várias vezes, porque eu lembro uma tempestade que eu passei que eu acordava várias vezes para orar. A gente entra em jejum. Eu lembro também que eu ficava em jejum a semana inteira, semanas, sem parar. Você tá entendendo? Entregava o jejum e meia-noite estava lá de novo fazendo jejum. Por quê? Porque eu estava sendo afligida, eu estava sendo perseguida, Satanás estava armando para me derrubar. Então era o momento que eu mais desci à casa do Senhor. Eu entendi que Deus havia um propósito naquilo tudo que eu estava passando, mas também havia um propósito de busca. Deus estava me passando na prensa. Quando você passa na prensa, é para tirar o melhor azeite de você. É para tirar o melhor, né? E a palavra de Deus vai dizer que é nesse contexto que Moisés nasce. E quando Moisés nasce, Joquebede olha para aquela criança, se apaixona. Com a mãe que não se apaixona pelo filho imediatamente? Ela se apaixona pelaquela criança, se apaixona pelo filho dela, aquele amor de mãe. E a palavra diz que Moisés era lindo de se ver, né? Ela era uma criança bonita e ela resolve esconder aquela criança, né? E a palavra de Deus diz que ela esconde aquela criança por 3 meses. Esconder uma criança por 3 meses não é fácil, porque aqui o exército, né, os soldados egípcios entravam nas casas de tempos em tempos, de 3 em 3 meses, eles entravam nas casas para procurar se tinha criança escondida. Então, quando ele entrava na casa, ele já colocava a casa de cabeça para baixo, você tá entendendo? Procurando a criança. Então, aqui Joquebede ficou com Moisés até onde ela podia. Alguns historiadores vão dizer também que quando Moisés fala para Deus que ele é pesado de língua, era porque provavelmente Joquebede colocava alguma coisa na boca dele, um paninho, alguma coisa, né, para travar o choro dele, para que os soldados não escutassem ele chorando. E a palavra de Deus vai dizer que aqui ela escondeu a criança. Só que quando chega completar 3 meses, quando chega a época, entendeu? Dos soldados virem revistar a casa, ela e o marido chegam a um consenso que elas não podem mais ficar com Moisés dentro de casa, sabe? Que ela ia entregar a criança ao Nilo. Mas o fato dela entregar a criança ao Nilo, né? Ela não entregou como as outras mães, ela entregou diferente. A palavra de Deus vai dizer que ela faz um cestinho. E quando ela faz o cestinho, você tá entendendo? Ela reveste ele de betume. Ela fecha todas as brechas para que a água não entrasse dentro daquele cesto, não matasse o filho dela. Porque a água, ela precisa apenas de uma fresta. Você tá entendendo? Para entrar e matar Moisés ali dentro. Você tá entendendo? Então a palavra de Deus vai dizer que ela reveste com o betume. Então eu já aprendo outra lição aqui, sabe? Que no meio da adversidade, sabe? Eu tenho que revestir a minha vida, fechar as brechas para que as águas não entrem, não afundem o barquinho da minha vida. Porque tormentas e tempestade vêm para todos, provação vem para todos, né? Não existe pessoa que não é provado. Se você não é provada, se você não está sendo provado, alguma coisa está de errado aí. Você está entendendo? Porque todos nós somos provados. Peraí, gente. Perdão. Todos nós somos provados e colocado a fogo. Pedro vai dizer que nós somos provados pelo fogo. Você está entendendo? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram provados numa fornalha de fogo. Lembra de Davi? Foi provado com o gigante Elias. Você lembra de Daniel? Foi provado na cova dos leões, tá?
Lembra de Gideão? Foi provado com os medianitas. Sempre vai ter uma provação. Deus sempre vai nos provar, mas não porque Ele é um Deus ruim, não porque Ele nos ama, não porque, Senhor, por que comigo? Porque Joquebede podia falar, Senhor, por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa provação de ter que entregar o meu filho ao Nilo? Porque, Senhor, o meu filho vai morrer. Não, ela confiou. Aqui é a confiança em Deus. Então, aqui já me gera uma pergunta: aonde está a sua confiança? A sua confiança está no homem ou a sua confiança está em Deus? Talvez a água que está entrando, sabe, no seu cestinho, seja a água da doença, seja alguma enfermidade que você está passando, seja um câncer, seja um tumor, uma diabetes, como diz uma amiga minha, né, uma diabetes, seja uma diabetes, seja alguém. Você tá entendendo? Seja uma doença, seja algo que desestruturou você totalmente, seja uma perca de um ente querido, seja, sabe, a perca de um casamento, a perca de um marido, a perca de uma esposa, a perca de um filho para droga, de uma filha, sabe, para o mundo, a perca de alguém. Eu não sei qual é a água que está entrando no seu barquinho aí, mas Deus hoje me trouxe aqui para dizer para você que você tem que colocar betume, você tem que colocar fé. Ela colocou betume, e o betume ali representa a fé daquela mulher. Sabe? Ela tinha fé. Se ela revestisse todo aquele cestinho, aquele menino não ia morrer naquele Nilo, você tá entendendo? Não ia chegar nenhum crocodilo ali, a água não ia entrar, ele não ia afundar. E a palavra de Deus vai dizer que ela coloca ali Moisés, sabe? Gente, para todas as mães que um dia tiveram que deixar seus filhos de alguma forma, eu quero deixar aqui a minha solidariedade com você, porque eu não sei qual foi a circunstância que levou você a largar os seus filhos ou a abrir mão do presente de Deus, que filho é presente de Deus, que Deus colocou na sua mão, sabe? Mas eu quero te dizer que Deus viu o momento que você entregou o filho, sabe? E eu quero te dizer que Deus segura na sua mão para te dar força, para você pegar de volta aquilo que você entregou para o Nilo, sabe? Eu profetizo que Deus vai fazer circunstância, sabe, favorável a você, para que o seu filho, a sua filha volte ao seu convívio e que você possa ter um amor de mãe 2 vezes mais do que você já tem, um cuidado de mãe 2 vezes mais do que você já tem, sabe? Porque você ter que deixar um filho, você ter que deixar, não, isso não só um filho, mas você ter que abrir mão de alguém, sabe? Deixar a pessoa ali, você ter que se retirar é algo de muita coragem, né? E essa mulher foi extremamente corajosa. Ela teve que ter coragem. Em primeiro lugar, ela teve que ter fé. Ela teve fé porque ela foi, escondeu aquele menino, ficou com ele até onde ela pôde. E é assim na minha vida e na sua. A gente fica com o problema até onde a gente pode. Quando a gente não pode, a gente deixa lá no Nilo. Porque quando tu deixa no Nilo, é como se você estivesse entregando na mão do Senhor. Senhor, eu tive aqui com esse propósito até agora na minha mão. Mas a partir de agora eu entrego ele, é nas tuas mãos, Senhor. É nas tuas mãos que eu estou entregando o meu problema. Então, em nome de Jesus, hoje o Nilo está passando na tua sala, o Nilo está passando no teu quarto, tá passando nesse hospital, sabe? Para você entregar na mão do Senhor. Entrega a tua doença na mão do Senhor. Deposita no Nilo. Você tá entendendo? Deposita o teu casamento no Nilo, sabe? Porque o Nilo aqui tá representando a mão de Deus, sabe? Então, vamos lá. O betume aqui, nesse exato momento dessa pregação, está representando a minha fé. Eu tenho que fechar as brechas, ter confiança que eu não vou afundar, né? Que a tempestade não vai afundar o barquinho da minha vida, não vai afundar o cestinho ao qual eu estou, né? E eu tenho que saber que
aonde eu vou depositar? Eu vou depositar o meu problema na mão do Senhor. Ela estava colocando no Nilo ali, estava representando a mão do Senhor. Ela estava falando para Deus, em outras palavras, assim: Senhor, até aqui eu fui, daqui para lá é com o Senhor. E a palavra diz que ela se retira. E quando ela se retira, né? Eu conjecturo que essa mulher vai orar. E ela deixa uma ordem para Miriam: olha, você vigia o cestinho. Então eu já aprendo outra lição aqui. Então eu tenho que ter fé, eu tenho que colocar na mão de Deus, mas eu tenho que ficar em vigilância. Olha que tremendo isso, né? Mesmo ela colocando na mão de Deus, ela foi orar. Então, quando eu oro, eu descanso, mas eu não deixo de ser vigilante. Eu não deixo de estar alerta. Eu não deixo de estar, sabe, como soldado ali no fronte, de frente, esperando qual vai ser a ordem daqui para frente. O que Deus vai fazer? Então fique alerta no meio da tua adversidade. E a palavra de Deus diz que, né, naquele exato momento a filha de Faraó desce para se banhar no Nilo, né? E alguns historiadores vão dizer que ela sabia, né? Joquebede sabia o exato momento que a filha de Faraó descia ali. Então, quando ela coloca a criança no junco, quando ela coloca a criança ali, né, junto ao Nilo, né, ela coloca ele no junco. Então, quando ela coloca ele no junco, ela não coloca ele no rio. Ele não, o cestinho não sai andando. Você tá entendendo? Fica parado ali. Então, quando as escravas, né, as servas da princesa começam a andar por ali junto com a princesa, né, e a princesa podia ter sido qualquer uma das escravas que escutou Moisés chorar. Não, foi a pessoa certa, porque a escrava não podia fazer nada por Moisés, mas Deus faz a pessoa certa escutar o choro. Deus vai fazer a pessoa certa escutar a voz dele para te ajudar. Porque Deus fez a pessoa certa. Podia ter sido as servas que podia ter escutado, não. Foi a princesa, porque as servas não podiam fazer nada, não tinha condição de fazer nada, porque a ordem vinha do rei. Então só quem podia chegar ao rei e fazer algum pedido era a própria filha dele. Olha o que Deus faz. Deus é perfeito, gente. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, se você está passando algum processo, acalma o seu coração, porque Deus está no teu processo, tá? Então a palavra de Deus vai dizer que ela ali manda as escravas tirar o cestinho da água. E a palavra diz que não foi as escravas que abriu o cestinho. Tira o cestinho e dá o cestinho para a princesa. E é a princesa que abre o cesto. E quando ela abre, ela automaticamente reconhece que aquela criança é uma criança hebreia. Agora eu te falo, né? Como é que ela conhece que a criança é hebreia? Porque a criança tinha jeito de hebreia, veste de hebreia, tudo de hebreia. Aí eu te pergunto, quem te vê vai reconhecer que você é crente? Tu tem jeito de crente, fala como crente, tem testemunho de crente, porque nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. Olha, desse texto eu aprendo várias lições com esse texto, né? Aqui eu já aprendo a lição que as pessoas têm que ver Cristo em mim, tem que ver Cristo na minha fala, Cristo no meu comportamento, Cristo no meu pensamento, Cristo nas minhas decisões, Cristo no meu caminhar, sabe? Cristo no meu jeito de se vestir. Tem que ver Cristo em mim. E aqui, né, ela viu Deus em Moisés. Ela viu que era uma criança diferente. Não era uma criança egípcia, era uma criança hebreia. E alguns historiadores vão dizer que ela chama algumas egípcias para tentar de mamar Moisés, porque Moisés estava chorando. Mas acontece que Moisés não aceita o peito das egípcias. Porque eu já aprendo uma outra lição. Quando você está acostumado, sabe, a palavra de Deus, quando alguém te der outra palavra que não seja de Deus, se você estiver liberto, se você conhecer Cristo verdadeiramente, você não vai aceitar. Às vezes a gente está,
sabe, debaixo de um jugo pesado, e a gente não entende, sabe? A gente tem que ver até o lugar que a gente visita, até o lugar que a gente congrega, sabe? Ali o pasto ali é verdejante, ali tem palavra de Deus, gente, porque visão e revelação é muito bom, tá? É ótimo, né? Mas palavra, ela que liberta, ela que salva, né? Então, a igreja a qual você congrega, primeiramente, ela tem que ter palavra. Ela não tem que ter 3 horas de louvor, de oportunidade e 10 minutos de palavra, não. A palavra, ela tem que ser a maior parte dentro de um culto. É a palavra. Ela tem que ser pregada. Você tá entendendo? Então começa a analisar isso. O pasto onde você tá, ovelha, tá verdejante, né? Porque presta bem atenção, não é cerca que segura ovelha, é pasto que segura ovelha. Cerca não segura ovelha. Ovelha pula cerca. Você tá entendendo? Mas pasto bom, ovelha não sai da cerca. Então, em nome de Jesus, vê qual é o pasto que você tá. Moisés aqui não aceitou o leite das egípcias. Você tá entendendo? Então, Miriam, ela estava ali no meio das servas, né, da princesa, e ela fala assim, olha, eu vou chamar uma hebreia, porque quem sabe ele aceita o leite da hebreia. E ela chama a mãe dela, sabe? E Moisés aceita o leite da própria mãe, porque ele reconheceu. Então, em nome de Jesus, eu não sei qual pasto você tem, sabe? Pego, sabe, o seu alimento. Começa a analisar, o pasto é bom, o pasto não é bom, o pasto tem palavra, o pasto tem Deus, ou o pasto não fala de Deus, o pasto, porque tem pessoas que quando vai pregar fala dela. Tem que falar de Deus. Quando a gente fala da gente numa pregação, é um testemunho, alguma coisa que vai edificar. Eu não tenho que ficar falando de mim numa pregação, entendeu? Eu tenho que falar de Deus. É Deus que tem que ser falado, é Cristo que tem que ser falado, entendeu? Porque eu tô ali pregando salvação, tá? Então reconheça qual o pasto que você tá. E a palavra de Deus vai dizer que ali Moisés aceita, né? Alguns historiadores, perdão, vão dizer que ele aceita ali. Então, quando a princesa vê que ele aceita, ela oferece que ela ficasse com a criança, até a criança, né, acabar a amamentação, né, e atingir a um ponto da idade que ela possa ficar com a criança, ainda dá um salário para ela. Olha que interessante. Joquebede deixa a criança no Nilo, primeiro ela cerca tudo com betume, né? Que era a fé dela. Ela fecha as brechas e coloca no Nilo, né? Que é como se fosse a mão de Deus. Então ela pega o problema e fala assim: tá aqui na tua mão. Deixa a filha dela em vigilância, porque eu mesmo assim eu tenho que ficar na torre da vigilância. Mesmo o problema tá na mão de Deus, eu tenho que ficar na torre da vigilância e se retira para orar. Ela confiou no Senhor. A pergunta hoje é: você tem confiado a sua vida, o seu problema na mão do Senhor? Ela não colocou no Nilo Moisés e foi lá, se arrependeu e tirou. Não, ela colocou, virou as costas e saiu. É colocar o problema na mão de Deus. Então eu já aprendo uma grande lição aqui com essa mulher. Eu tenho que colocar os meus problemas na mão de Deus. Eu tô doente, eu vou colocar o laudo médico na mão do Senhor. Eu tô com problema no casamento, eu vou colocar a minha aliança na mão do Senhor. Eu tô com problemas com os meus filhos, eu vou colocar cada filho meu na mão do Senhor. Eu tô com problema de portas trancadas, eu vou apresentar minha carteira de trabalho na mão do Senhor. Eu vou colocar lá, porque o Nilo é a mão do Senhor. Sabe? O Nilo é a mão do Senhor. Então eu tenho que entender que tudo que eu tenho que colocar na mão do Senhor. Mas eu não tenho que colocar de qualquer jeito. Eu tenho que fechar as brechas, eu tenho que estar em comunhão, eu tenho que estar em oração, eu tenho que estar em propósito. Não é chegar, toma aqui. Não. Eu tenho que, mesmo estando na mão do Senhor, essa mulher se retirou para orar. Mesmo eu colocando na mão do Senhor, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de buscar, eu não vou parar de jejuar, eu vou ter uma vida com Deus. Então não é
só colocar na mão do Senhor. É continuar, perseverar em oração. Você tá entendendo? Porque Satanás sempre vai levantar matadores de sonho, né? Lembra aqui no começo que eu falei que o rei levanta a parteira, se vai poar, levanta elas como matadoras de sonho, porque a mulher quando fica grávida, ela sonha em pegar aquela criança no colo, né? Sonha em amamentar aquela criança, ela sonha com aquela criança dentro da casa dela, na família dela, né? Então ele levanta duas matadoras de sonho, mas o tiro saiu pela coluna. Entendeu? Então, Satanás sempre vai levantar alguém para te afligir, para te magoar, para falar, aí você colocou na mão de Deus, não vai dar certo. Olha, porque a gente fala assim, não, o meu filho está na mão do Senhor. Ah, você colocou, que não sei o que, está na mão do Senhor, deixa na mão do Senhor. O teu casamento, colocou na mão do Senhor, deixa na mão do Senhor. Não vai lá e tira da mão do Senhor, não. Deixa na mão do Senhor. É na mão do Senhor, é na mão do Senhor, porque o Senhor vai prover e trazer de volta para você, porque Deus aqui fez um reboliço na vida de Joquebede. Às vezes a gente tem que largar, você tá entendendo? Parece às vezes ser ruim na hora eu abrir mão. Eu tô abrindo mão do meu filho, porque eu tô colocando na mão do Senhor, mas não é ruim eu abrir mão e colocar na mão do Senhor. É você colocar, Senhor, eu fui até aqui, aonde eu pude com o meu filho, agora eu tô colocando meu filho nas tuas mãos. Entra com o teu haja aqui. E Deus vai entrar. E Deus, quando ele entra, gente, acontece um reboliço, porque aqui foi um reboliço só que aconteceu, entendeu? A princesa pega Moisés do cestinho e começa a procurar alguém para Moisés amamentar, e começa o reboliço, começa o murmurinho, não sei o quê. E quem vai amamentar essa criança? Você tá entendendo? E a criança não tá pegando o peito, e a criança não aceita o peito. Você tá entendendo? Há reboliço. Então a gente tem que entender, quando a gente coloca na mão do Senhor, vão haver reboliços. Ela aqui continuou a orar. Então eu conjecturo que quando Miriam entra lá, ela está orando. E quando Miriam traz a notícia para ela, então ela deixa a criança no Nilo chorando, né? Vai embora. Mas quando ela volta para pegar a criança, ela volta sorrindo. Então, querida, você pode até deixar o seu filho, o seu problema, a sua doença, nesse exato momento que você está passando, na mão do Senhor, chorando em prantos. Mas creia que você vai pegar de volta em sorrisos. Eu já estou profetizando na sua vida o que você teve que abrir mão, o que você teve que largar, o que você viu embora, o que você colocou na mão do Senhor. Deus vai pegar e vai te devolver melhor, vai te devolver maior, vai te devolver curado, vai te devolver transformado, vai te devolver a saúde. Creia no Senhor. Deus vai botar o melhor médico na tua frente, vai abrir portas, sabe, que você nunca pensou que seria aberta. O Senhor, gente, eu tô ficando gripada, vai fazer. Então acalma o seu coração. Então, como eu gosto de trabalhar com profeta, gente, eu já quero que você seja profeta comigo, porque o ato de você escrever, digitar no comentário, é o ato de você profetizar. Então você vai colocar desse jeito que eu vou falar aqui nos comentários. Hoje eu estou colocando toda a minha vida nas mãos do Senhor. Hoje eu estou colocando toda a minha vida na mão do Senhor. Hoje eu estou colocando toda a minha vida na mão do Senhor. Eu não sei qual é a parte da tua vida que você está colocando. Se é sentimental, se é familiar, se é saúde, se é provisão, se é portas abertas, se é financeira. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Coloca na mão do Senhor. Reveste de betume, que é a tua fé. Não desista. Coloca, sabe, no Nilo, que é a mão do Senhor. Vá para casa, continue em oração, continue em vigilância, que o Senhor vai mandar te chamar. Do mesmo jeito que Deus mandou chamar através de Miriam, aleluia, Joquebede de volta para pegar o que é dela. Deus vai chamar você pelo nome, vai bater na tua porta e vai falar: olha, vem pegar o que é teu, porque eu tô te devolvendo. Deus hoje está devolvendo
finança, Deus hoje está devolvendo saúde, Deus hoje está devolvendo casamento, Deus hoje está devolvendo vida espiritual que estava caindo de cabeça para baixo, você que não tinha força para orar, não tinha força para jejuar, sabe? O Senhor está devolvendo ânimo, o Senhor está devolvendo, sabe, a alegria que foi perdida. Mas para isso você tem que passar betume, não perder a fé. Salomão já disse assim: eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é porque perdeu que não vai voltar. Não é porque você teve que abrir mão que não vai voltar. Você entregou na mão do Senhor. Senhor, eu entrego na sua mão porque tu és soberano. Entrega na mão do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que ela cria o filho dela. Então, olha só, Deus, ela entregou Moisés sem dinheiro, sem nada. E agora ela tinha provisão para criar Moisés. Ela deu um salário. Eu conjecturo que não foi qualquer salário. Eu conjecturo que deu salário e provavelmente eu conjecturo também que ela deve ter mandado provisão, que nada faltou para Moisés. Você está entendendo? Então nada vai faltar para você. Acalma o seu coração. Talvez você chegou nessa live, sabe? Triste, porque a tua vida está de cabeça para baixo, mas Deus me trouxe aqui que vai entrar provisão para sua vida. O que foi embora, Deus vai mandar te chamar. E não se surpreenda, vai pegar de volta aquilo que é seu. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu já quero pedir para você compartilhe essa live no nome de Jesus. Já dê seu likezinho, porque toda vez que você dê seu like, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa para o vídeo de outras pessoas. O Senhor te chamou, né, para você me dar a mão e compartilha no grupo de família, compartilha com aquela pessoa, sabe, que você sabe que teve que abrir mão daquilo, sabe, que ela queria, teve que abrir mão de um filho, de um marido, de uma esposa, de um trabalho, de algo que ela teve que abrir mão. Então é com ela que você vai compartilhar. Compartilha esse vídeo no nome de Jesus, já deixe seu likezinho, tá bom? E vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, eu te peço que tu dê força, Senhor, para todas as joquebedes que estão me ouvindo. Todas aquelas, Senhor, que teve que abrir mão, Senhor Jesus, de algo ou de alguém. Senhor, porque enquanto nós abrimos mão, Senhor, colocamos nas tuas mãos, só sai da nossa mão para a sua. Senhor, mas nós somos humanos, Senhor Jesus, então, Senhor Jesus, a gente chora, a gente se desespera, porque sai do nosso controle. Então, primeiramente, acalma o meu coração. Senhor, não deixa eu perder a fé, Senhor, não deixa eu perder o ânimo. Levanta essa mulher, levanta esse homem, Senhor, que eles possam saber, Senhor, que é um Deus que cuida de todas as coisas. E quando nós colocamos na sua mão, Senhor, é descansar no Senhor. Senhor, que essa mulher, que esse homem possa descansar. Eu não sei o que eles colocaram na sua mão hoje através dessa pregação, Senhor, mas, Senhor, eu te peço, toma a saúde, Senhor, dessa mulher, desse homem nas tuas mãos. Toma, Senhor, o casamento, a vida familiar, a vida sentimental. Senhor Jesus, toma a finança, Pai amado e Pai querido. Toma a vida espiritual, levanta, Senhor, o que eles estão colocando, Senhor, nas tuas mãos, eu te peço. Visita cada oração, cada propósito, acorda cada um na madrugada. Acorda, Senhor, para eles orarem, para eles buscarem, Senhor, que eles venham, Senhor Jesus, usar a fé deles, Senhor, passar o betume, Senhor, da fé, para que não venha o barco da vida deles afundar no meio da adversidade, mas que eles venham, Senhor, levantar, entrar com cura, Senhor, da alma, Senhor, porque muitas das vezes a alma está doente, está cansada, está sobrecarregada. Senhor, eu te peço, Senhor, entra com a tua glória na vida de cada um, no nome de Jesus, amém? Amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoado no nome de Jesus. Tenha uma semana cheia da glória, cheia da graça do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo no mínimo com três pessoas no nome de Jesus. E fique na paz do Senhor. Beijo grande e até a próxima.